Olá! Seja bem-vindo a mais uma correção, comentários, pitacos e tudo mais. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prova do Enem de Ciências da Natureza, suas tecnologias, matemática, né? Eu acho até que deveria, pelo nome, né, ter mais geografia, né, na prova de ciências da natureza. Afinal de contas, a geografia também vai estudar a natureza. Mas enfim, né, como eu não sou ninguém na fila do pão do Enem, eu encontrei aqui, lendo a prova com calma, algumas questões, né, que passam por temas geográficos e eu vou comentá-las, né? Eu gostei desse negócio aqui de economia de energia, né? Essa daqui de acidificação do solo. E aí, opa, já passei. A nossa primeira questão aqui que não é bem geografia, mas que a geografia ajuda, né? É a 97. A 97, inclusive, né, com uma troca de palavras, ela poderia estar numa prova de geografia. Eu explico. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo, né? Assim, se fosse numa prova de geografia, água bruta coletada de mananciais apresenta um alto índice de sedimentos suspensos, né? O que deixa a água turva. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são nessa ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual etapa é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos, né? Nesse caso aqui é a decantação. Voltando para a geografia, né? Quando a gente fala de intemperismo, a gente fala da retirada de sedimentos. Esses sedimentos eles são transportados, então, por exemplo, no caso de um rio, né, a gente vai ter ali o transporte, né, de sedimentos por arrasto embaixo, né, sedimentos em suspensão ali na parte mais superficial da água do rio. E quando essa água fica parada, né, esses sedimentos vão se depositar no fundo. A gente chama isso daqui de processo de sedimentação, né? A sedimentação é a decantação. No caso do tratamento de água, eles adicionam lá uns produtos químicos que vai aglomerar essas partículas, elas ficam mais pesadas e sedimentam aí, decantam, né, na linguagem do exercício. Depois a questão 104, eu não vou fazê-la com vocês, mas eu achei bem legal, né? Uma questão de biologia aí sobre competição, né? Introdução de espécies exóticas. A gente fala disso, mas não nesse nível de detalhe, né? Espécie perdedora, espécie ganhadora, né? Em geografia a gente fala dos danos, né, de introdução de espécies exóticas que elas podem causar para o meio ambiente e até mesmo, né, às vezes formar o que a gente chama de deserto verde, né, nas plantações, por exemplo, de eucalipto aqui no Brasil. Depois, questão 112. A questão 112, ela é bem legal. É seguinte, né? Ele fala aqui, ó, de uma experiência onde se adiciona um pedaço de mármore a uma solução que tem ácido clorídrico, observando-se a liberação de um gás e o aumento de temperatura. Eu sei a resposta dessa pela geografia, tá? Aqui é a resposta C, né? Mas na geografia a gente vai ter uma coisa chamada relevo kárstico, né? O que é o relevo kárstico, né? Onde a gente vai ter aí é, áreas que têm rochas calcárias, que são muito parecidas, né, com o mármore. Aliás, o mármore é o calcário que vai sofrer o metamorfismo, né? E aí a água de pH ácido vai infiltrando, né, e vai dissolvendo aí o calcário, provocando aí a formação de cavernas, né? Às vezes até o solo afunda, tem bastante coisa sobre isso, né?
Então, assim, eu não saberia pela química, né, que sobra aí o gás carbônico, né, mas eu já vi isso em geografia. Embora, assim, no ensino médio não é um assunto que a gente costuma conversar com os alunos. A menos que tenha aquele, né, que pergunta, que foi para algum lugar que tem caverna, que traga isso em aula, né, daí a gente acaba falando, tá? Então, aqui 112, né, ela vai contar um pouquinho desse processo. A questão 115 do buraco negro eu também achei muito legal. E eu resolvo pela geografia, mas pelo bom senso, tá? Então aqui, né, um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza-se uma superfície limite chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere-se que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa, de modo que o seu horizonte de eventos seja só 3 quilômetros. Né? O que essa substituição acarretaria nos planetas do sistema solar? Nada. Né? Porque assim, se ele tem a mesma massa do Sol, ele vai manter a mesma atração gravitacional. E se o horizonte de eventos é só 3 quilômetros, isso é muito pouco, né? Eu lembro a vocês que o Sol, a Terra, né, melhor dizendo, está distante do Sol a uma distância de não sei quantos milhares, milhões, sei lá, de quilômetros, né? Tanto que a luz leva 8 minutos, parece, para chegar até aqui do Sol. Então, eu sei que leva tempo pra caramba, tá? Mas de qualquer forma, né, eu iria aqui na letra E, né, manteriam suas órbitas inalteradas, tá? Então, pelo meu bom senso geográfico, né, se é só 3 quilômetros, isso não significa nada, né, em termos de Sol. Depois, uhum, questão 120. Isso daqui eu resolveria dando um chute bem dado, tá? Eu não sei. Mas em geografia eu sei uma história sobre esse assunto. Eu já vou contá-la. Urânio empregado como fonte de energia em reatores nucleares é. Vou começar de novo. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado e convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7 a 3% a abundância de um isótopo específico, o urânio 235. Uma das formas de enriquecimento utiliza a diferença de massa entre esses hexafluoretos de urânio 235 e 238 para separá-los por efusão, precedidas pela vaporização. Esses vapores devem efundir repentinamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com um grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento. Considerando a diferença de massa mencionada dos dois isótopos, qual é o tipo de procedimento? Bem, eu não tenho a menor ideia do que é efusão. Mas, assim, eu bati o olho aqui nas alternativas e lembrei de uma história da geografia, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter centrífugas de urânio, né? Acho que é em Aramar, né? Então, aqui, ó, tem aqui, ó, se procurar aqui, ó, na Marinha Brasileira, né, como que funciona o enriquecimento. Eu lembro da história que o Brasil desenvolveu essa tecnologia de centrifugação. Essas centrífugas elas foram instaladas lá em Aramar, porque o relevo é bastante estável do ponto de vista geológico, como elas operam a uma velocidade muito alta. É, elas precisam, né, de estabilidade, qualquer tremorzinho poderia ocasionar um desastre, né? Então, se vocês tiverem curiosidade aí sobre o processo, né,
ele explica um pouquinho mais, né? Ultracentrifugação do hexafluoreto de ozônio. E assim, eu lembro porque quando o Brasil desenvolveu essa tecnologia, deu toda uma treta com a Agência Internacional de Energia Atômica. Porque os caras queriam inspecionar para ver que a gente estava enriquecendo para fazer bomba nuclear, mas ao mesmo tempo o Brasil não queria, né, ser espionado. E tem toda uma coisa geopolítica, porque assim, o Brasil não é autorizado a vender combustível nuclear. Então, assim, a gente tem essa produção da Marinha, mas ela não se tornou comercial nem para as usinas nucleares brasileiras. Daí tem toda uma pressão lá dos Estados Unidos, que eles acham que se liberar aqui fica mais fácil para alguém vir e roubar da gente. Enfim, tem bastante coisa sobre esse assunto. Mas, né, eu saberia onde dar o meu chute nessa questão aí, em função, né, propriamente desse meu conhecimento. Então, eu chutaria em centrifugação e acabou sendo que era a resposta. 123. Essa aqui também eu achei bem legal, não sei resolver, mas eu achei bem legal de descontaminação do solo. 123. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, filariose e leishmaniose são consideradas doenças tropicais infecciosas. Então, aqui, doença tropical, né, parece só onde o clima é quente. E constitui uma preocupação para a saúde pública pelo alto índice de mortalidade por eles a eles associado. Uma medida profilática, né, para prevenir aí a ocorrência dessas doenças é o que está na letra, né? Então, assim, lixo orgânico não tem tanta relação com essa questão do tropical. Rede de esgoto, vermífugo, né? Essas duas doenças, né? Principalmente aqui a leishmaniose, que eu lembro melhor, são transmitidas por mosquito. Acho que filariose também, né? Vamos já descobrir isso, né? Mas foi isso que eu pensei. Filariose, picada do mosquito Culex. É isso aí. Então, assim, são transmitidas por mosquitos e, portanto, né, o grande lance é controlar a população dos vetores, né? Não vai ter em outras regiões do mundo, porque elas são mais frias, né? Na zona temperada, o mosquito não vive aí nesses lugares. Então, 123, né, é letra D por esse controle dos vetores. Depois 132. Ah, essa talvez seja a única de geografia aqui. Vou até abrir aqui o Google Earth. Deixa eu voltar aqui o exercício. Então, o eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, interferindo na duração do dia e da noite ao longo do ano. Então, assim, dependendo da posição que a Terra está em relação ao Sol, a gente vai ter, por exemplo, nessa figura, maior incidência no Trópico de Capricórnio, ao meio-dia, né? E incidências menores no Equador e no Trópico de Câncer. Se fosse, né, daqui 6 meses, a gente teria o contrário, né? Maior incidência de Sol no Trópico de Câncer do que no Equador e no Trópico de Capricórnio. E aí ele fala o seguinte: Terra em 21 de dezembro. Uma pessoa instala sua residência uma placa fotovoltaica. Ah, não, Terra em 21 de dezembro é a figura. Que transforma energia solar em energia elétrica. Ela monitora a energia total produzida por essa placa em 4 dias do ano, ensolarado e sem nuvens, e lança os resultados no gráfico. Próximo a qual região se situa a residência, né, onde as placas foram instaladas? Então, aqui no Google, se eu colocar as linhas imaginárias, acontece o seguinte. Então, imagina aqui que a ponteirinha do mouse é o Sol, ou o ponto de maior incidência do Sol. O dia que começa o verão no hemisfério sul em dezembro, o Sol vai estar exatamente aqui no Trópico de Capricórnio. Depois, né, ao longo do ano, vai passando o verão, ele vai subindo, 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 e quando começa o outono, ele vai estar aqui na linha do Equador. E aí ele vai continuar subindo.
E quando começar o verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, né? Ele vai estar lá no Trópico de Câncer. E depois, né, ele vai descendo, 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 descendo. No hemisfério sul vai ser primavera, né? E por aí vai. Então, voltando à questão, né, ele fala, ele quer saber em que região se situa a residência onde as placas foram instaladas. Notem que a maior geração de energia aqui foi em janeiro. Em janeiro é verão no hemisfério sul. E assim, abril e outubro, né, seria outono e primavera, seria perto aí do equinócio, né, ou das estações intermediárias, né, e julho seria o inverno, né, ter menor insolação, portanto é letra A, está perto do Trópico de Capricórnio. Voltando aqui. Questão 141. Isso aqui. Questão 141 é a questão das direções, né? Se a gente substituísse esse negócio aqui por leste, oeste, norte, né? Dava para estar numa prova de geografia, né? Mas basicamente aqui ele dá um esqueminha, né? Uma pessoa precisa se deslocar de automóvel do ponto P para o ponto Q, indicados na figura, da qual as linhas verticais e horizontais simbolizam ruas. Por causa do sentido de tráfego, o caminho poligonal destacado é a possibilidade mais curta de efetuar esse deslocamento. Para descrevê-lo, deve-se especificar em qual sentido deve ser tomado em cada cruzamento de ruas em relação à direção de deslocamento do automóvel, que se movimentará continuamente. Para isso, se empregam as letras Z para indicar vire à esquerda, F para indicar siga em frente e D vire à direita, respectivamente. Qual é a sequência de letras que descreve o caminho destacado? Então, o carrinho está aqui. Primeira coisa que ele vai fazer é virar à direita. Então, já dá para eliminar a letra D e letra E. Depois, ó, ele segue em frente. Então, já dá para eliminar aqui a letra A. Depois ele vai virar à esquerda, segue em frente, vira à direita de novo e vira à esquerda. Então aqui, ó, direita, direita e esquerda, né? Então, ó, tá vindo aqui, ó, virou à direita, direita e aqui, ó, se ele virasse à direita, ele vinha para cá. Mas ele virou à esquerda e foi nessa direção. Portanto, aqui, letra C de cebola, né? Mas dava para estar numa prova de geografia com norte, sul, leste, oeste. Depois, questão 144 não é de geografia, mas, né, quem faz os exercícios lá de escala, né? Geralmente a gente tem que converter centímetros em quilômetros, quilômetros em metro e por aí vai, né? E geralmente se envolve o processo de adicionar zeros, né? Então, é só para falar que, assim, né, se você vai bem nesses exercícios em geografia, essa questão aqui ela estava praticamente dada, né? Então, aqui 1,35 bilhão, né? A gente tem que pôr aí a quantidade de zeros equivalente, o que vai dar a letra B, né? Para o bilhão, a gente teria que adicionar aí mais um monte de zeros, né? Ficaria 1 bilhão 350 milhões, né? E aí as outros zerinhos. Mas a gente faz isso em geografia, tá bom? Na dúvida, converse com o seu professor de matemática. Parará, parará. Questão 154 e 155. Eu não vou fazer, não sei nem fazer a questão, mas sim, elas duas questões elas tocam em temas ligados ao mundo digital, né? Eu só queria falar que eu estou
dando um itinerário sobre esse assunto, né? Então é um assunto muito presente aí, né? Que tem que aparecer de alguma forma nas aulas, né? Aqui eles usam a história do mundo virtual para contar, né? Como pano de fundo aí para criar um problema matemático. E a última questão é a questão da laranja. Quer dizer, não é laranja, mas eu pensaria com uma laranja, entendeu? Aqui, questão 165. Na figura estão destacadas duas trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer parte dos meridianos 1 e 2, né? Ele mostra aqui onde estão os meridianos 1 e 2, né? É, e da linha do Equador, sendo que os meridianos estão contidos em planos perpendiculares entre si, o plano alfa é paralelo ao que contém a linha do Equador, né? Então ele mostra aqui para a gente ver e ele dá dois lugares destacados. Pois bem, aqui, ó, se eu procurar assim, projeção ortogonal, né? Projeção ortogonal, tem um negócio aqui redondo, né? E aqui eu ponho ele na superfície plana, né? Isso daqui, em geografia, é a projeção azimutal, né? Quando eu também pego, né, o planeta, olha aqui, ó, né, planeta e coloco ele numa superfície plana. O uso mais famoso disso, né, é o símbolo da ONU, né? Tem um tipo de projeção, ó, que nem essa. Pois bem, então o grande lance aqui é fazer um plano, né, e ver como que isso daqui sairia no plano. É, se fosse uma questão de geografia, provavelmente, né, esse de cima aqui, ele ficaria de fora, tá? Porque a gente na projeção azimutal equidistante geralmente só mostra o hemisfério sul, né? Ou o hemisfério norte, ou um hemisfério, tá? Mas nesse caso aqui não tem nenhuma alternativa, né? Que só tem um quadradinho, né? Um triângulo, sei lá o nome desse negócio aqui, mas vocês entenderam. Então todas têm vários, né? Notem o seguinte, ele tem um lado que vai reto, né, segundo o Equador, o outro que vai reto, né, segundo esse meridiano, e aí um lado curvado. O outro é a mesma coisa, reto segundo o meridiano, reto segundo o Equador e o curvado. O que representa melhor aí é a letra E, né? Mas se fosse na geografia, esse pedacinho aqui não estaria, teria que ser só isso aqui para ser uma projeção azimutal, tá? Mas é a letra E porque eu tenho esse pedaço aqui representado e esse daqui também é representado. Vocês podem falar, por que que não é a letra C ou a letra B então, né? Porque o único curvo é, é a parte onde vai pegar a circunferência da Terra, né? Onde está o Equador e onde está esse meridiano, poderia chamar de Greenwich, é, eles são retos, tá? Tanto que quando a gente usa o gráfico cartesiano, né? Ou coloca aqui ó, no Google, né? O meridianos e o Equador, eles são retos, né? Então, o que seria curvo seria a circunferência da Terra. Gente, das questões que eu queria comentar é só isso. Tinha mais um exercício aqui, mas ele é muito complicado para mim, tá? Que também é de projeção ortogonal, né? Mas aí eu não consigo resolver pelos meus conhecimentos de geografia. Aí eu teria que usar muita matemática. Não é o caso aí de dar pitaco, né, numa outra área que não é a minha. Pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado pela atenção.
de todos e tchau, tchau.